Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uso e abuso de medicamentos. Quem é que não toma um remedinho, né? E muitas vezes esse uso dessa medicação é feito por conta própria. Acontece que milhares e milhares de brasileiros hoje fazem uso abusivo de medicamentos ou fazem a automedicação. O que é isso? Quando alguém decide por si mesmo usar uma medicação, sem passar por um diagnóstico, sem fazer exames, sem consultar um médico ou um farmacêutico. E aí os efeitos colaterais, muitas vezes as repercussões negativas disso são muitas. Então, para isso, a gente está trazendo hoje um convidado, Letelba Ferreira Júnior. Ele é farmacêutico, tem uma longa história dentro da farmácia, trabalhou no Procordes, em outras instituições e hoje está no ramo exatamente empresarial de saúde. Ele vai trazer um pouco dessa experiência para a gente e tirar muitas dúvidas. Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele e vamos dar também algumas orientações sobre essas medicações. Não percam, daqui a pouco. Boa noite, telespectadores do Canal 10. Estamos aqui mais uma vez no nosso Divã Social. Hoje com o nosso entrevistado da noite, Letelba Ferreira, farmacêutico, nosso convidado super especial que vai falar um pouco sobre uso e abuso de medicamentos. Letelba, é um prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigado pelo aceite do convite, né? Claro que é importante a gente estar falando sobre esse tipo de tema, né? As pessoas hoje usam as medicações muitas vezes sem instrução. A gente vai explorar um pouquinho aqui essa temática, mas antes a gente queria te conhecer um pouquinho mais. Os telespectadores querem saber quem é Letelba Ferreira. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente aí a sua trajetória. Primeiro, obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com você e poder dissertar sobre isso também, conversarmos sobre isso, o que me leva a contar também da parte da minha história, formado há 25 anos, completam 25 anos esse ano. Estive atuando na área hospitalar, além de atuar na área hospitalar na clínica Procordes cardiológica durante 4 anos, atuei no INCA, no Hospital Conde Modesto Leal durante o início da carreira também, depois 15 anos na área comercial, onde realmente nós pudemos trabalhar bem junto ao público de Maricá. Nós tínhamos o slogan onde o farmacêutico atende você, onde realmente o importante era o contato e orientação ao público, realizando bem a função de prevenir e cuidar e orientar o público quanto à saúde, não somente pensando em vender. Depois retornei ao Hospital Conde Modesto Leal, onde trabalhei por mais 3 anos, junto à parte hospitalar, além de fazer a parte de coordenação. Hoje nós estamos implementando a clínica Quality Med Maricá. Eu estou trabalhando junto à implementação da clínica e, para isso, podermos realmente até buscar o melhor atendimento ao público, junto a toda a classe médica, odontológica e, quiçá, poder fazer um bom atendimento e orientação farmacêutica quando couber em cada caso. Estamos aqui prontos para isso, estou aqui para isso, espero poder ajudar junto à sua entrevista aí. Agora, Letelba, a gente lembra de um tempo em que, não que a gente seja velho, né, mas as coisas mudaram muito, né, nos últimos anos, em especial essa questão da própria farmácia. O perfil da farmácia mudou muito. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente ia na farmácia, às vezes, tomar uma injeção, né, ou comprar uma medicação, ou verificar uma pressão arterial. Dificilmente alguém tinha aparelhagem em casa, né? E a gente chegava na farmácia, a farmácia era aquele ambiente clean, né? Tudo branco, as paredes brancas, as prateleiras brancas. Normalmente o farmacêutico era aquele farmacêutico de atendimento mesmo. Em algumas farmácias tinham aquela salinha de medicação, né, para aplicação de injeção de medicação. Então era aquele ambiente, os remédios nas gavetas, ou naquelas prateleiras de vidro, as pessoas não tinham acesso à medicação, né? Então a farmácia era quase um pré-hospital ali, né? E isso mudou muito. Hoje você entra numa farmácia, a farmácia ela é quase um mini mercado,
né? Tem aquelas prateleiras expostas, as pessoas pegam medicação em promoção. Quer dizer, mudou muito esse perfil de farmácia, né? Você que já teve farmácia, que é um profissional que atua nessa área aí há bastante tempo, o que houve? A farmácia virou mesmo um mini shopping, um mini mercado? O que ocorre hoje em dia é que nós estamos tendendo ao modelo americano. O modelo americano, ele leva a uma falta de contato, você perde a humanização, você perde o contato e o atendimento direto ao cliente. Hoje, se você observar, algumas farmácias já se utilizam do sistema Pegue e Pague. Você vai junto à prateleira, está tudo colorido, muito bonito, junto à prateleira você pega o produto, não há, no geral, ninguém para te orientar, você pega o produto, leva, passa no caixa, como se fosse no supermercado. Que é exatamente os modelos, são os modelos americanos, é o modelo americano de alguns supermercados e alguns atendimentos de farmácias, como a Walgreens ou CVS, que são as farmácias que preconizam você dispor ao máximo e expor ao máximo para o cliente poder pegar e levar o medicamento. Eu não acho que essa seja uma boa solução. O que por muitas vezes você está levando o medicamento que seria isento de prescrição, não necessita que o médico ou um outro profissional prescreva para você, esse medicamento ele não necessariamente pode ajudar, pode estar protelando um outro tipo de problema que depois vai se tornar um problema muito maior. Então, você procurar um médico. E aí, quando você chega a procurar, você já tem outro tipo de problema. Sem contar do quanto isso pode agravar ou causar outro tipo de problema para a sua saúde. Eu fiz uma pesquisa científica recente sobre esse tema, porque eu fui convidado a palestrar sobre a dependência química de medicação. Né? Eu fiquei muito espantado com os números. Se você pegar, por exemplo, o uso abusivo de medicamento e a automedicação, você tem aí mais de 8 milhões de brasileiros hoje que fazem essa automedicação ou uso abusivo de medicações. Né? Nós somos um dos primeiros países no mundo a consumir, por exemplo, analgésicos. Né? E as prescrições elas estão de uma forma quase desenfreada. O que você acha desse quadro? Nós temos que tomar muito cuidado em alguns, são quadros diferentes em alguns pontos. Mas vamos lá. Dos medicamentos que você tem, inclusive, disponíveis na prateleira, você tem hoje disponível não só aqui no Brasil, como em alguns países também, que aceitam esse modelo, não é exatamente, principalmente o caso americano, mas em alguns modelos, como os alemães, por exemplo, eles não estão tão disponíveis. O que ocorre? Você tem o analgésico para você poder utilizar. Hoje você pode fazer uso continuamente de um analgésico e acabar se prejudicando. Como, por exemplo, se você tiver com a dengue, existe um analgésico, inclusive utilizado para criança, que ele é derivado do ácido acetil salicílico. Então, há de se tomar cuidado, porque ele é um analgésico, levemente anti-inflamatório, um ótimo produto, mas se você for um caso de dengue, você pode acabar prejudicando a sua saúde. Há também a preocupação, e muita gente não sabe disso, há também a preocupação com outro detalhe, que é exatamente o uso contínuo do medicamento. E já que o médico me prescreveu, vou continuar tomando, ou então vou tomar de novo, ou nunca me fez mal, qual o problema? Eu já tomo isso há tanto tempo, não há problema nenhum, se resolve. E não é assim que funciona. Isso pode levar a outro tipo de lesão mesmo, orgânica, e sem contar o uso contínuo do medicamento, que é na parte dos psicotrópicos que você tem. Não se deve, em momento algum, menosprezar o efeito e o poder de avaliação que você tem em relação a isso. Há de se visitar o seu médico periodicamente para avaliação desse produto, para continuidade de uso desse medicamento. E não só na parte psicotrópica. Se você utiliza uma medicação para pressão arterial, por exemplo, há necessidade que você visite o seu médico regularmente, porque pode ser que em algum momento aquilo deixe de fazer efeito. Aquele medicamento não só deixe de fazer efeito, mas que tenha que ser substituído em algum momento. A avaliação deve ser periódica, porque o medicamento ele tem que ser verificado se continua funcionando da mesma forma para você. E às vezes o paciente talvez ele continue utilizando a medicação mais por uma necessidade da substância do que pelo efeito dela. Às vezes o efeito já não está pleno, né? Pelo uso contínuo, muitos anos.
já há uma alteração no efeito também, né? O que ocorre é que nós perdemos um pouco do poder de avaliação. Muitos de nós hoje, por exemplo, já não conseguem dizer que observam os próprios pés. Então você não observa os próprios pés, você não tem tempo para se olhar. E quando vai passando o tempo, você não se observando, até porque todo mundo diz, poxa, não dá tempo, você não consegue avaliar se você tem algum outro prejuízo físico ou não. Isso ocorre porque a população toda está envelhecendo. Nós estamos mudando, o perfil da faixa etária da população está realmente mudando. E aí se demanda muito mais cuidado realmente para poder observar os efeitos. E tem pacientes que, por exemplo, começa a utilizar uma medicação para alguma coisa, aí surge um outro sintoma, ele parte para outra medicação, só que às vezes esse sintoma secundário, ele pode ser um efeito colateral da medicação primária. Então, ele está com uma infecção. Aí começa a utilizar, por exemplo, um antibiótico e pode isso gerar, por exemplo, uma diarreia. Ele passa a tomar o remédio para diarreia. Mas não consegue compreender ou não se dá conta de que aquela medicação, até como efeito colateral, causou, por exemplo, a diarreia. Né? E isso pode virar uma bola de neve. Você pode ir tomando uma medicação atrás da outra. Né? Não, sim, você está correto. Independente disso, nós temos que saber que essas outras medicações têm que ser realmente avaliadas e estudadas junto ao seu médico também. Vou dar um exemplo bem que demanda de bastante atenção. Você às vezes vai tomar uma medicação hoje em dia, uma estatina, que é uma classe de medicamentos para redução de colesterol, e é sabido hoje que ela adianta ou acaba proporcionando uma possível ocorrência de diabetes. Em quem já tem uma tendência ou um histórico familiar, ela pode realmente disparar uma diabetes. Ora, isso é um prejuízo incrível se você realmente não tiver uma boa conversa, não tiver uma boa consulta, que seja buscando um histórico familiar, onde simplesmente você quer reduzir o colesterol ou quer resolver aquele problema imediatamente. Uma boa consulta, uma boa conversa com seu médico e não simplesmente um atendimento rápido, leva a você a prevenir, a realmente se prevenir de um outro problema que seja contínuo, embora você estivesse aparentemente buscando saúde. Buscar saúde é realmente ter o trabalho e a calma de verificar todos os parâmetros e todas as possibilidades. É realmente ter a calma de poder conversar sobre aquilo que está acontecendo com você. Os problemas não são resolvidos tão rapidamente assim. Tanto que existem consultas que levam 5 minutos, mas existem outros profissionais que fazem consultas de 30, 40 minutos com o paciente. Pois é, faz uma boa anamnese, né, coleta dados do histórico do paciente, né, da história da patologia pregressa, quer dizer, conhece melhor o paciente até para decidir melhor pela terapêutica, né, seja medicamentosa, seja outros tipos de terapêutica. Agora é importante também que o paciente, a última ponta da corda, eu digo que a última ponta da corda é na farmácia. Está com dúvida, continua com dúvida, pede para chamar o farmacêutico. Você provavelmente está sendo atendido por um balconista. Em algumas farmácias de Maricá, você tem disponível o farmacêutico no atendimento. Mas caso ele não esteja disponível, peça para chamar. Ele tem de estar presente na loja. Ele tem de estar presente para o atendimento. E vai tirar dúvidas com propriedade no assunto. Com propriedade no assunto e não se envergonhe de perguntar sobre para que serve esse medicamento. Está aqui que eu tenho que tomar por quanto tempo mesmo? Sim. Agora, não deixe de perguntar, não deixe de fazer as perguntas e escute o farmacêutico. Não dê ouvidos àqueles que não são profissionais, para que você não incorra em erros. Um bom profissional, ele sabe diferenciar e sabe observar junto à sua receita quais são até as suas necessidades. A sua receita diz também o que você precisa. Esse é um grande detalhe. E a sua receita começa com uma coisa bem própria. Ela começa com o seu nome. Se ela começa com o seu nome, ele vai ler do seu nome em diante. Ele vai saber se é para você. Porque às vezes o paciente também...
conversa com um familiar ou com um vizinho, eu tomei isso, quando eu tive exatamente isso, eu tomei isso, isso e isso. E a pessoa motivada por aquela, pelo sucesso, às vezes, no tratamento de um parente, ou de um familiar, ou de um vizinho, entende que deva tomar exatamente a medicação. Isso é um erro, né? Sim, eu não digo, o erro não é só esse, até porque a automedicação passa por um grande problema, que é, quem disse que realmente eu tenho isso? Quem foi que me diagnosticou? Fui eu que me diagnostiquei? Ora, você pode em algum momento até consultar um familiar, a internet, mas avaliar se realmente o seu problema é esse, é um caso para médico. É um caso para realmente você verificar junto a um profissional de saúde, ou médico, ou consultar um farmacêutico para saber se às vezes é uma coisa simples, você pode realmente chegar numa situação em que você faz a pergunta e ele realmente, o farmacêutico vai chegar e te indicar, olha, é importante que o senhor procure seu médico. A gente percebe um pouco que as indústrias farmacêuticas, elas se beneficiam muito, né, financeiramente, economicamente, com esse uso exacerbado de medicações. Você acha que, de uma certa forma, as indústrias farmacêuticas, elas se tornaram um dos pilares do capitalismo de controle social mesmo? O controle social e o controle financeiro. Graças a Deus, no Brasil, nós temos realmente algumas formas de controle. Existe o controle interministerial de preços, nós fazemos realmente esse controle e nós já tivemos o país acusado de não respeitar patentes por tentar realmente fazer a lei dos genéricos. Junto a isso, nós tentamos controlar realmente o mercado farmacêutico em matéria de preços. Nós temos um aumento de preços uma vez por ano e isso também já provocou desabastecimento de algumas substâncias em alguns momentos, até por força da própria indústria. Em outros países isso não ocorre e você tem uma força financeira muito grande em relação a isso. Independente de tudo, a propaganda de medicamentos em relação a como isso, não deixe de usar isso, ou tal produto é para isso ou para aquilo, não funciona assim. Você tem que realmente buscar o medicamento para o seu problema, mas não de uma forma através da propaganda ou de você procurando. O medicamento você busca de acordo com a prescrição que foi dada, de acordo com uma orientação realmente dada. Não pura e simplesmente correndo atrás do medicamento para resolver o seu problema. A busca de orientação é muito importante. Seja ela, se for num nível mais leve, com o farmacêutico, seja ela com qualquer aparecimento de sintomas junto ao seu médico ou ao profissional que lhe couber. Entendeu? Você seja, mesmo não é porque é um problema dermatológico que você vai deixar de procurar um médico. Isso pode se agravar e depois você ter um problema maior, como já foi colocado. Mas a indústria farmacêutica, com suas propagandas, não somente no Brasil, realmente ela acaba sendo um pilar econômico importante, da forma que você colocou. Você então acha que o Brasil tem um controle razoável dessa questão da medicação? Nós ainda temos algum controle. Alguns outros sofrem mais do que nós. Né? Porque às vezes a gente fica pensando que algumas medicações elas vão de uma forma muito rápida para o mercado, como se o período de testes, né? A própria verificação de efeitos colaterais, que às vezes demora muitos meses, né, cara? Você com 6 meses de pesquisa, você não consegue ter uma verificação mais segura, né? Um controle melhor dos efeitos a longo prazo, talvez a curto prazo sim, mas a longo prazo não, você não consegue verificar isso. Sim, nós tivemos um medicamento, por exemplo, que não, esse é um caso mais categórico, onde você não imagina que um anti-inflamatório possa dar tanto problema. É só um anti-inflamatório, é para dor ou para resolver um problema de dor. E aí você não se preocupa tanto. Ora, foi lançado o medicamento, foi aprovado pelo FDA americano, pelo órgão regulador americano e logo depois lançaram no Brasil, porque foi aprovado pelos americanos. E ao ter sido aprovado lá, entrou logo em uso aqui. Ora, o que ocorreu? Descobriu-se que esse uso desse medicamento em determinadas condições provocava um aumento de 2,5 vezes mais mortes do que antes. E esse medicamento até existe hoje, mas ele é controlado. Ele é um anti-inflamatório com receita controlada.
porque ele é um bom produto, mas não necessariamente possa ser usado ou simplesmente comprado sem receita médica. Então não é porque um produto, é só um anti-inflamatório, não é um antibiótico, não é uma medicação controlada, não é por isso que também se deve usar o produto porque não vai fazer tão mal, ou é só um anti-inflamatório ou analgésico. Então são esses cuidados que acontecem. E nós devemos tomar cuidado que, na minha opinião, você não deve usar um produto tão rapidamente só porque foi lançado. Porque aí é que vem a diferença da propaganda médica. A propaganda médica pega e faz que haja um consumo maior e mais rápido dos produtos exatamente mais novos. E é nesse ponto que se tem que tomar cuidado. Então, dependendo do que for, aguardar um prazo maior para se então fazer o uso de outros medicamentos. Essa é a diferença. E aí vamos falar um pouco também do papel do farmacêutico, né? Esse profissional formado exatamente nessa área, né? Talvez seja a autoridade mais capacitada para falar de medicamentos. Qual é o papel do farmacêutico numa farmácia, tá? O que o usuário ali, o consumidor, pode usufruir do farmacêutico numa farmácia? E qual o papel do farmacêutico numa equipe de saúde? Por exemplo, tem muita gente que não sabe que você tem farmacêutico 24 horas num hospital, por exemplo. A maioria das pessoas não sabe, acha que o hospital é médico e enfermeiro, né? Mas tem lá o farmacêutico 24 horas. Na farmácia, que as pessoas vão lá pegar a medicação no posto de saúde, tem que ter um farmacêutico lá. Qual o papel desse profissional nesses dois ambientes? Bom, vamos lá, deixa eu fazer primeiro uma outra parte. O farmacêutico ele pode atuar em muitas áreas. Na produção de medicamentos, o farmacêutico pode atuar na produção de alimentos, ele pode atuar em análises clínicas, são muitas as áreas em que o farmacêutico pode atuar. E o que ocorre? Voltando à sua pergunta, na equipe de saúde, dentro de um hospital, você tem o farmacêutico hoje cuidando da distribuição de medicamentos, primeiro da compra de medicamentos, montando toda a listagem, efetuando a compra, e não só de medicamentos, mas de material hospitalar e de equipamentos que concernem realmente ao controle da farmácia. Você tem ele atuando na distribuição do medicamento para uso interno do hospital. E em algumas situações, você tem instituições que ele trabalha na dispensação de medicamentos ao público, quando há isso, em alguns casos, por exemplo, como na UPA, onde você tem um modelo que você ainda dispensa medicamento ao público, quando disponível, e você tem a situação onde ele faz, dentro da instituição hospitalar, a farmácia clínica. Ele acompanha o tratamento do paciente, ele verifica as prescrições, ele colabora junto com a equipe para verificar se aquela medicação ainda está no prazo, se aquela medicação não vai ser trocada, se ele está respondendo bem. Ele faz o acompanhamento do paciente junto à equipe médica e de enfermagem. Essa é uma nova interação, nós não temos isso disponível hoje no hospital aqui ainda de Maricá, mas é muito importante para que se possa ampliar os serviços do próprio hospital. E até a eficácia da terapêutica. Com certeza, até a eficácia. Junto à farmácia pública, junto ao posto de saúde, há um farmacêutico disponível, ele que coordena tanto a dispensação quanto observa a própria dispensação. Você pode procurar o profissional lá no posto de saúde, no caso aqui em Maricá, posto de saúde central tem notícia que sim, e em outras unidades, como a própria farmácia pública, como a própria farmácia de dispensação ou drogaria, farmácia ou drogaria, o farmacêutico está presente por lei também. Independente de tudo, ele está presente por lei. O que ocorre é, você, ao estar com um farmacêutico, ele é quem está ali com as funções de prevenir o uso incorreto de medicamento, observar a sua prescrição e, se necessário, verificar se ela está combinando com a intenção da própria prescrição ou com a dosagem prescrita, com a quantidade correta, porque há de sempre avaliar para que não haja erro e proteger também o paciente no formato e orientar principalmente, porque ao orientar o paciente, que por muitas vezes não compreende a letra do médico, ele realmente vai se sentir mais seguro. Em alguns casos, você pode até buscar fazer uma tabela e então identificar realmente quais são os produtos que devem ser tomados, para que então você possa sair com uma orientação correta. Esse é o perfil do farmacêutico. E, ultimamente, você tem a prescrição farmacêutica.
foi legalizado em 2013, houve a legalização pelo Conselho Federal de Farmácia sobre a prescrição farmacêutica. Os profissionais habilitados, treinados para isso, têm à sua disposição uma listagem de medicamentos, que normalmente são chamados de MIPS, que são os medicamentos isentos de prescrição médica, que não são de tarja vermelha. Em alguns casos, eles podem lhe atender e orientar e prescrever para que então você possa ter o uso correto do medicamento. Acho que é uma dúvida de quase todos nós. Só o médico prescreve ou o farmacêutico também prescreve, Letelba? Explica melhor isso para a gente aí. O farmacêutico ele foi liberado pelo Conselho Federal de Farmácia para efetuar a prescrição farmacêutica. Não são todos os produtos, você não vai chegar lá e ele vai lhe prescrever um antibiótico. Não é essa a função. A função é colaborar com a saúde, prevenir que você tenha algum problema que possa ser resolvido com um fitoterápico ou com um medicamento, ainda que industrializado, mas livre de prescrição médica, como os produtos de tarja vermelha. A intenção disso é que você, consultando um farmacêutico, estando junto a um farmacêutico, ele possa lhe orientar sobre o uso dos medicamentos. Vamos a um exemplo claro e direto. Você está com uma situação em que você apresenta constipação demais e está levando você a um quadro que tende a você ter uma sinusite. Qual é o uso que você pode fazer? Existem medicamentos que vão agir quase que mecanicamente, onde você pode fazer a inalação. Aparentemente é um produto liberado. Se você não usar isso corretamente, você pode daqui a pouco fazer a inalação, que é um produto feito a quente, com calor, onde ele vai lhe explicar que deve ser feito com água fervente, com uma certa proximidade, com certo cuidado para que você não se queime ou não queime o seu filho. Junto a isso, ele tem que lhe explicar que você não pode pegar e abrir uma geladeira no minuto seguinte. Você corre o risco de vir a ter até uma paralisia facial. O que você pode usar só por tantos dias ou tantas vezes. Você vai notar, ele vai lhe explicar, para que isso, mesmo que agindo mecanicamente, ele tenha a função de descondicionante, mas que mesmo agindo mecanicamente, você tem um produto que demanda uma orientação. Isso deve ser prescrito, ou deve ser bem orientado ou escrito, mas então criou-se a lei para prescrição, para que você possa então ter sucesso no seu tratamento. Não necessariamente isso deva ser feito com qualquer profissional. O profissional tem que estar treinado e habilitado para isso. Não são todos que têm a capacidade ou habilitação para isso. E há hoje uma concordância, né, das áreas médicas, área farmacêutica, ou isso ainda é polêmico? Claramente que não, porque é muito polêmico, até porque não está bem especificado. Mas também não é comum você encontrar um consultório farmacêutico. Mesmo dentro das farmácias, você não tem uma área específica, você acaba sendo atendido no balcão. A prescrição farmacêutica, ela não é o objetivo. O objetivo é você, paciente, é você enquanto a sua saúde. Não exatamente o enaltecimento do profissional quanto a isso, mas sim a proteção, a orientação da saúde do paciente. Por isso que não é trazido como um embate dessa forma, porque não é este o objetivo. E não há o objetivo comercial de consulta farmacêutica. Não é esse o objetivo. O objetivo é realmente você ter uma orientação do paciente, colaborar, e simplesmente a prescrição, com o nome prescrição, ela fica subjugada ao sucesso realmente do tratamento do paciente, que normalmente eu identifiquei por muitos anos quando eu trabalhava e sempre identifiquei. O primeiro cliente da farmácia é o médico, porque ele é o primeiro cliente, porque é ele quem prescreve. É ele que passa realmente uma conduta para a qual o paciente deve seguir. E o paciente, quando eu digo que ele é a ponta da corda é a farmácia, o paciente adoece, procura um serviço de saúde, procura um médico e depois ele vai à farmácia. E aí é que nós temos que ter cuidado, como farmacêuticos, e de identificar que o paciente já chega lá, ele já chega, já esteve doente,
já foi um profissional, aguardou para ser atendido, seja ele no hospital ou mesmo no consultório médico, ele aguardou, já recebeu uma notícia que nem sempre é favorável, ele está numa situação em que a última ponta é ainda vou ter que gastar dinheiro para ter o medicamento. Então, um bom atendimento é tudo de importante. É tudo de importante para que você dê acolhida, que você identifique, oriente e para que então o farmacêutico tenha a atitude de realmente poder proporcionar mais uma opção que é o tratamento, de acordo com os medicamentos que às vezes são solicitados na receita e orientar corretamente o paciente. Agora vamos falar de uma outra coisa aqui que também é um pouco polêmica, traz muitas dúvidas, que é a bula. Né? Quantas vezes a gente abre uma medicação e vem aquele papiro, né, de meio metro com muitas informações. Ou 1 metro. Né? Ou 1 metro. Né? Hoje eu me espanto às vezes com o tamanho de bula, né, rapaz? Porque talvez até estejam melhorando as bulas em termos de orientação. Hoje vem com aquelas perguntinhas que eu acho que facilitou muito, uma linguagem menos técnica, mais acessível, mas ainda assim eu acho as bulas muito complexas para um entendimento comum do paciente. E além disso, você tem ali informações que talvez sem essa orientação profissional podem, de alguma forma, denotar um certo equívoco, uma certa preocupação no uso daquela medicação. Por exemplo, efeitos colaterais. Você tem medicação que tem 3 páginas, 4 páginas só de efeitos colaterais. Isso às vezes assusta o paciente. Às vezes o paciente, eu falo como psicólogo, ele pode produzir, né, uma sintomatologia psicossomática, né, principalmente se ele já tiver fragilizado ali quanto à questão do adoecimento. E muitas vezes ele sente os sintomas. Tem muitos pacientes também que não leem bula. Eles somatizam, para não somatizar. Para não somatizar. E às vezes tem efeitos colaterais ou sintomas reversos e acabam não buscando também a orientação e ajuda quanto a esses sintomas. Então eu queria que você falasse um pouco qual a importância da bula, né, se ela é útil realmente, se ela é importante para o paciente e qual seria então o papel do farmacêutico nessa orientação de bula, por exemplo. Primeiramente, a bula é extremamente necessária. Ela vem facilitando o governo, veio facilitando e veio cobrando a mudança do perfil da bula. Quem pegar uma bula bem mais antiga vai notar um linguajar bem mais técnico. Agora, o principal é notar qual é a indicação do medicamento, para que ele é indicado. Por quê? Mesmo que você tenha passado por um médico, que ele tenha prescrito o medicamento, que você tenha sido atendido corretamente, pode ser que aquele medicamento não seja o indicado ou não seja o medicamento correto para você. É importantíssimo que você leia a bula. Uma outra coisa que é muito importante é não deixar de ver a validade do seu medicamento. Embora não seja esse o foco agora, depois eu gostaria de voltar para falar sobre isso. Mas você ler a indicação na bula, para que serve o medicamento e o que você não pode ter, quais são as reações que ela pode provocar, mas quais são as contraindicações, que é o principal, porque você pode acabar prestando atenção que ele é contraindicado a você. Por muitas das vezes, vem somente hipersensibilidade à substância principal. Isso realmente você não vai ter como. Agora, nenhum laboratório gostaria de colocar uma contraindicação ou reações adversas ou possíveis ocorrências de um medicamento para o seu paciente. Então, aquilo é extremamente necessário, aquela situação é extremamente necessária, mas você identificar ou parar para ler a bula toda hoje em dia é um pouco mais difícil. Acho que a gente tem encontrado menos isso. Mas então pode acabar sendo Mas ela é de grande ajuda. Perigoso um uso equivocado das medicações, né? Você falou... Não é raro, não é tão raro
ocorrer isso assim. Eu quero falar sobre uma medicação hoje muito utilizada aqui pelos brasileiros, chamado omeprazol. Né? Virou quase uma febre, as pessoas hoje... Alimentação muito irregular, né? Tanto em horários, a questão dos embutidos, os alimentos de hoje em dia e tal, a quantidade de sintomas de problemas estomacais tem sido muito grande, né? E caiu no cotidiano aí das pessoas o uso dessas medicações para estômago, e as pessoas usam às vezes continuamente sem o acompanhamento devido de um médico, de um farmacêutico, enfim. O omeprazol é um deles, né? As pessoas usam qualquer dorzinha de estômago, omeprazol. E tem gente que usa continuamente, já para não sentir dor, e às vezes usa 2, 3, 4 anos. Eu vi algumas pesquisas recentes falando esse uso contínuo e de longo prazo do omeprazol pode facilitar ou ampliar as chances de uma doença degenerativa do sistema nervoso central, por exemplo, Alzheimer. Tá? Então isso tem sido muito falado aí. Isso deixa, de alguma forma, essa preocupação na gente de que algumas medicações são lançadas no mercado sem um controle devido de longo prazo, por exemplo, primeiro, perigoso que as pessoas usem essa medicação assim, dessa forma desmedida. E segundo, há falhas ainda nessa questão das medicações de longo prazo? Vamos nos ater. Vamos primeiro. A pesquisa está tratando de um perfil que não é o indicado do medicamento. O omeprazol, durante o seu período de tratamento, eles são 7, 14, 21, 28 dias. Existem profissionais que recomendam por um prazo maior, mas não o uso contínuo do medicamento. Ele não é um medicamento de uso contínuo. Ele deve ser prescrito pelo médico, de acordo com os seus exames gastroenterológicos. E o que ocorre? Quando você está numa situação dessa, você deve seguir a prescrição médica. O que ocorre é que quando você, como você citou, a pesquisa já trata de quem está usando há 2, 3, 4, 5 ou mais anos. Na verdade, provavelmente não é o uso do medicamento, é o efeito da substância que está provocando o problema neurológico, mas sim o que ela não permite que nós venhamos absorver, o que ela está restringindo da absorção do organismo em relação ao que o organismo necessita. Ou seja, seria uma causa secundária, não exatamente uma causa primária, direta. O que ocorre com isso é que, na verdade, não acontece somente com o omeprazol. Nós temos isso com pessoas que têm enxaqueca, que não precisem de um medicamento, mas precisam de uma solução, mas fazem uso de um medicamento direto e acabam provocando alguns outros tipos de problemas. Nós temos pessoas que usam anti-inflamatórios por problemas que também levam ao uso contínuo. Então, são situações em que não se deve continuar. Tem um caso, por exemplo, de uma paciente conhecida minha, que fez uso de uma medicação que era para ser usada por 3 meses, um antibiótico, não é um antibiótico comum, retornou-se uma infecção urinária depois de 30 dias, ela fez uso novamente do medicamento, já sem a prescrição, porque não conseguiu contato com o médico. Passado o período de mais alguns meses, ela retornou ao uso da medicação, e nós chegamos ao quê? Nós chegamos a uma hepatite medicamentosa grave com internação e indicação de transplante de fígado. É extremo? Sim. É comum? Não. Mas ocorre. E o uso de uma medicação, de um antibiótico, que era para ser usado por 3 meses, retornar e falar com o médico. Foi absurdo o resultado final. Ao custo de uma medicação caríssima para que não fosse feito o transplante, para que então fosse feito a suspensão de todos os outros medicamentos com risco de morte incrível, porque é paciente diabética, cardíaca, e levou a uma situação gravíssima dessa. Esse é um caso em que não se usou por muito tempo, se usou por um longo tempo, não por anos, 3, 4 anos, não. Ela usou por 11 meses o produto. E até se descobrir qual era o problema,
Foram quatro equipes médicas consultadas. Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós achamos que podemos tomar, que não faz mal. Foi até prescrito pelo médico, só que ele faz uso contínuo daquilo. Então, realmente, temos que buscar orientação e sabermos se podemos utilizar aquele medicamento e qual prazo. Isso é muito importante. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta que é sobre os genéricos, né? Que é uma conquista talvez recente do nosso país, né? Barateou muito esse acesso às medicações. Hoje todo mundo já chega à farmácia pedindo, eu quero um genérico desse, eu quero genérico, porque realmente fica bem mais barato para as pessoas, né? Deu uma capacidade de acessibilidade muito maior à medicação. Mas e os genéricos? Qual é a sua opinião sobre os genéricos? São confiáveis mesmo? Tem gente que acha que genérico não funciona. Qual é a sua opinião sobre os genéricos? De acordo com o próprio planejamento do governo, o genérico ele é testado não somente in vitro, mas in vivo também. E ele tem que ter a mesma biodisponibilidade da substância, do princípio ativo, em relação ao produto de referência. Nós temos hoje uma gama imensa de genéricos e realmente ele trouxe um aumento da possibilidade de tratamento dos pacientes. A população tem realmente um grande volume de medicamentos com um desconto que é muito importante. E o mais importante disso tudo não é só o acesso ao medicamento, é que você realmente acaba forçando que o mercado não faça aquela da sua outra pergunta anterior, não faça o controle sobre a população com isso. Porque o próprio produto que foi feito pesquisa e depois de algum tempo essa substância entra e pode virar um genérico. E os preços caem vertiginosamente, dando acesso à população que antes não teria acesso a esse tratamento. Eu lembro há muitos anos atrás, uma vez eu escutei de uma paciente, já escutei de alguns, né? Mas essa marcou muito, que ela falou assim, doutor, o médico me passou um antibiótico para 14 dias, mas eu só tive dinheiro para comprar um antibiótico para metade, para 7 dias. Né? E acabou que depois ela adoeceu, porque criou uma resistência à própria bactéria, né? Se você não completa o ciclo de tratamento, tem esse risco da bactéria ficar resistente à medicação, ter que se entrar com a medicação mais forte. Acho que o genérico também deu uma possibilidade das pessoas efetivamente, já que houve se barateou o custo, né, completarem o tratamento de forma integral. Né? Há de se dizer que alguns profissionais médicos, que por escolha ou por experimentação junto a alguns pacientes, podem colocar que não aceitam a substituição. E isso deve ser conversado com o paciente para que então, no momento da compra, ele possa estar preparado para isso. A diferença é grande financeiramente falando e caso o médico tenha esse tipo de escolha, também deve ser respeitado, porque ele tem a experiência em relação a cada substância e a cada produto. Mas são vários os laboratórios e cada um ainda pode escolher dentro dos produtos genéricos qual a medicação, de qual laboratório ele ainda pode escolher dentro do genérico. Estamos chegando aqui ao final da entrevista. Eu queria que antes da gente encerrasse, você falasse aqui com os nossos telespectadores quais as orientações que você dá na prática, né? A pessoa que tem a sua caixinha de remédio em casa e as pessoas que usam medicações, né, com alguma constância ou de forma até contínua. O que você tem a dizer, orientações básicas e mais práticas para o paciente? Bom, vamos lá. Até como nós comentamos numa discussão entre um bloco e outro, é importantíssimo que você observe primeiro o medicamento que você tem em suas mãos. Ele está na validade, você comprou na farmácia, você abriu, alguns blisters permitem que você enxergue através do blister, mas se você abriu, observe a coloração, tenha noção da coloração do produto que você vai usar, observe o aspecto físico dele. Observe se ele está compacto, se ele não ficou de certa forma úmido, se o envelope não estava rompido, se ele estava na validade, se a caixa não estava manchada, porque isso tudo ele passou pela fábrica, saiu da fábrica, passou por um estoque numa distribuidora, passou pela farmácia até chegar em suas mãos. Seja ele numa situação que você comprou numa farmácia ou que você pegou
obteve junto a uma UPA ou a um setor do governamental. O que ocorre, na verdade, é que ele é um produto que você está ingerindo e ele tem que estar de acordo com as especificações. Na bula ela indica a tonalidade, a cor do produto, algumas bulas comentam sobre o produto, como ele é, sobre o aspecto físico do produto. E o que ocorre? Você, além de observar isso, todos nós temos em casa uma farmacinha, todos nós temos uma caixa de sapato, ou uma embalagem, ou alguma bolsa onde guardam os medicamentos. Ora, eu duvido que você não tenha 1 ou 2 ou 3 medicamentos vencidos em casa. Hoje você pode chegar lá, observa, vai lá, abre, dispõe em cima da mesa, com luz. Se você não tiver com a capacidade para poder ler realmente a data de validade, pega uma lupa, um outro óculos para poder auxiliar. É importantíssimo que você não fique com medicamentos vencidos, porque na hora que você estiver com dor, na hora que você estiver com pressa, você não vai ter essa calma toda para poder fazer e poder olhar. Porque aí você vai estar num momento em que você está necessitado, você está um pouco mais debilitado de alguma forma. Dicas muito importantes, Letel. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, tá? Foi muito valioso aqui pra gente, para os nossos telespectadores, tá? Muito obrigado, volte sempre, a casa é sua. E a vocês eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês hoje falando sobre uso e abuso de medicações, né? Se cuidar é muito importante, a terapêutica medicamentosa, fazer o uso da medicação, acho que é um recurso científico hoje de muita valia, né? A nossa expectativa de vida está aumentando, a gente tem tido uma qualidade de vida melhor, também a partir do próprio uso das medicações, mas tem que se fazer isso com muita responsabilidade. O autocuidado, ele passa também pela responsabilidade no seu tratamento. Discuta com o seu médico, converse com o seu farmacêutico e cuide do seu corpo e da sua mente. Te aguardo quarta-feira que vem, às 19 horas. Um abraço!